Irmãos, vamos dar início à escola dominical nesta manhã. Convidar a igreja a ficarmos de pé, cantarmos o hino 157. Salmo 111. Aqueles irmãos que puderem, vamos fazer junto essa leitura. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência todos os que praticam. Seu louvor permanece para sempre. Então os jovens ficarão. Vamos orar com as crianças agora? Todos adolescentes, juniores, Braia Sofia, Helena Estevão, vem para cá. Vamos orar ao nosso Deus. Querem vir? Não? Então tá bom, vem Braia. Daqui um dia a nossa irmã Clarice vem também.
Oremos. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz, tanto quanto o Senhor nos falou no momento do culto. Agora na escola dominical, o Senhor certamente nos ensinará princípios fundamentais da fé cristã, da nossa postura como cristãos, para que possamos estar preparados para dar sempre razão da fé, da nossa fé em Jesus Cristo. Fale com as crianças, as abençoe enquanto crescem nos caminhos do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão seminarista William. Graças a paz, amados irmãos. Ixi, está fraco. Graças a paz, amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Então vamos nessa alegria finalizar. Finalizar não, né? Não vai dar para finalizar hoje, mas nós vamos dar continuidade no capítulo 5, falando da providência de Deus. O meu intuito hoje é falar do artigo 5 e 6, se Deus permitir. E metade do 6, né? E outra metade do 6 e o 7 a gente finaliza na aula que vem. Lembrando que o presente estudo tem por objetivo entender em que consiste a providência divina, qual a abrangência dessa providência e quais são as implicações dela para a compreensão do mal. Então nós vimos que a providência está naquele bloco da confissão de fé que fala da criação, providência e queda. Tá? Então se tem algum lugar que vai falar de você, é o próximo capítulo, tá bom? Sobre a queda dos seres humanos. E aí no capítulo 1 nós vimos que pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça e bondade, misericórdia, Ele sustenta, dirige e dispõe todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior e até a menor. Então, hoje o tema da pregação, que foi sobre contemplar o poder de Deus, sobre as criaturas e sobre a criação, tem tudo a ver com a providência. A providência de Deus é exatamente esse poder que Deus tem, esse domínio que Deus tem sobre todas as criaturas, desde a maior e a menor, e Ele sustenta, dirige, dispõe e governa elas como Ele quiser. No artigo 2... fala que, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo pela mesma providência Deus ordena que elas sucedam conforme as naturezas das causas secundárias, necessárias, livre e contingentemente. Foi aquilo que na pregação eu também chamei a atenção para aquilo que Deus fez na praga, né? Ele trouxe os gafanhotos como? Eles podiam ter vindo pulando? Poderia. Mas Deus utilizou o que para trazer os gafanhotos? Um vento oriental e depois mandou embora eles com um vento ocidental. Então Deus utilizou as causas secundárias. Ele podia ter pegado com o poder dele, né, sem utilizar vento nenhum. Ele podia ter feito todos os gafanhotos levitar e, pum, jogar no mar de uma vez. Mas não, ele quis usar um vento. Deus faz o que ele quiser. Se ele quiser usar vento, se ele não quiser, ele faz do jeito que ele quiser, tá bom? Tanto é que no artigo 3 fala exatamente isso, que na sua providência ordinária, Deus emprega meios, foi o caso aí do vento, todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Ou seja, como é que Deus ilumina o mundo? Ele usa o que para iluminar o mundo? O sol, e a noite? A lua e o que? E as estrelas. Deus utiliza esses meios, mas se Ele quiser, Ele pode utilizar outros meios? Ele pode não utilizar esses meios, se Ele quiser? Ele pode. Tanto é que na nona praga, o que Ele fez com o sol? Hein, meus irmãos? Vocês estavam aqui? Não.
ele restringiu a luz do sol, né, de todos os astros, né, houve trevas espessas sobre a terra, e ele restringiu a luz do sol só sobre a terra do seu povo, lá, a terra de Gósen, né? Então, Deus pode operar sobre eles, contra eles, ou sem eles, se Ele quiser. Ok? Até aqui tudo certo? Então tá. Ainda na aula passada, nós vimos no artigo 4, que a onipotência, a sabedoria inescrutável de Deus e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, Ele sábia e poderosamente os limita, regula e governa. Uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser autor do pecado nem pode aprová-lo. Ou seja, quais são os atributos de Deus que se manifestam na sua providência? O que está escrito lá no início? A onipotência, sabedoria e bondade. São essas pelo menos os três principais atributos de Deus que se manifestam na sua providência. Mas essa bondade, sabedoria e onipotência não fica restrito. Deus não tem restrição para qualquer uma dessas coisas. Inclusive, elas se manifestam até nos pecados. O primeiro pecado de Adão e Eva e os demais pecados dos anjos e homens. Como? Não sei. Mas Deus regula, limita e governa. Até mesmo as más atitudes dos homens. Mas não de modo a fazer com que Deus se torne autor do pecado. Pelo contrário, é a própria criatura que continua sendo autor do pecado. As transgressões procedem tão somente da criatura. E não de Deus, que continua sendo o quê? Continua sendo o quê? Santíssimo e justíssimo. Aqui tem laser? Tem laser. Ah, eu não sabia que tinha laser. Olha, aqui ó, santíssimo e justíssimo. Tá bom? Agora eu vou usar laser, para vocês não ficarem perdidos na hora que eu falar. Tá bom? Então, certo até aqui? Legal. Artigo 5, vamos lá. Acompanhe comigo a leitura na sua confissão de fé ou no slide. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar para vários outros fins justos e santos. Então vamos destrinchar um pouquinho aí do que foi falado. Vamos lá. O muito sábio, justo e gracioso Deus. Então veja, o que nós jamais podemos esquecer em meio a tudo isso é que Deus é muito sábio, justo e gracioso. Ok? Então, isso deve estar na sua mente em todo o tempo que nós estivermos falando sobre isso. Até mesmo quando a gente estiver falando sobre como Deus regula, limita e governa os pecados. Tá? Deus continua sendo o quê? Repete comigo. Muito sábio. Repete comigo. Muito sábio, justo e gracioso. Isso. O que aconteceu? Travou agora? Ah, tá. Então vamos lá. E aquilo que ele decreta que aconteça, aponta para os seus atributos, que a gente acabou de falar. Como podemos enxergar os atributos de Deus? No decreto da providência. Aí agora eu vou passar a pergunta para vocês. Na opinião de vocês, como é que a gente consegue enxergar a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, no cuidado dele, da criação? Como é que a gente consegue? Quem gostaria de falar? Por exemplo, aqui na passagem que hoje nós abordamos aqui na pregação, como é que a gente observa a sabedoria de Deus, a justiça de Deus e a graça de Deus em enviar lá as pragas no Egito? O que vocês acham?
Nossa, gente. Ninguém vai falar, não? Com a sabedoria do Senhor, né, ele já sabendo o coração pecaminoso de todos os povos ali, você vê que tem justiça de Deus envolvida, porque é o coração de Faraó que está endurecido e ele está sendo levado pela sua corrupção, mas há muita graça, porque dentro dos oficiais de Faraó começa a haver conversões, começa a haver quebrantamento, arrependimento, a ideia de que existe um Deus muito maior do que os deuses do Egito, está em operação, né? Moisés é o mediador, e eles reconhecem que Moisés é o laço, né? É a coisa que está ligando essas operações. Então, a relutância do Faraó contra o Deus de Moisés, ou contra o Deus do povo hebreu, já estava sendo evidente para todos eles, né? Então você vê justiça em Deus castigar, mas vê a sabedoria de Deus em agir. Deus fala, vou zombar de Faraó. Eu vou zombar porque o Faraó era tão sarcástico e tão arrogante, e Deus falou, vou zombar de você, eu vou fazer agora muitas coisas para você ver que eu sou Deus, né, e que os seus deuses não são nada. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar ainda nesse pensamento? A misericórdia do Senhor também na questão lá dos frutos que ainda não tinham nascido, né? Que ainda iam nascer, também dá para ver a graça de Deus aí. Muito obrigado. Isso mesmo. Eu tô rindo porque você tá com vergonha, não precisa ter vergonha de falar. Todo mundo pode falar, gente, tá bom? Não tem problema. Enfim, então, por exemplo, na nossa vida, na nossa providência ordinária, né, na providência ordinária de Deus, quando você tem um prato de comida na sua frente, o que é? Isso é uma demonstração de quê? Desses atributos aqui? Da graça de Deus, né? Da graça de Deus na nossa vida, nos alimentando, mas também da sabedoria, porque você não se alimenta só de uma coisa, e essa única coisa também não vem do nada. Deus criou os alimentos que nós consumimos, as plantas, os grãos, tudo que existe, tudo foi criado pela sabedoria de Deus, inclusive até os animais, né, para quem come, né, quem não é vegetariano. Então, tudo isso provém da sabedoria de Deus, né? O nosso alimento provém completamente da sabedoria de Deus. Então é graça, sabedoria. Eu trabalhei numa casa do irmão, aí na hora do almoço eles oravam mesmo, até pelo que trazia até o prato, aquele que ia para trazer no Ceasa, né? Aqueles caminhões, tudo eles oravam para aquelas pessoas que trabalhou, plantou, né? Tá certo. Tá certo. A minha esposa aqui tá de prova. Às vezes, quando eu vou orar, eu falo assim, obrigado, Senhor, pelas mãos que colheram, né? Obrigado pelas mãos que prepararam, obrigado pelas mãos que trouxeram. É assim mesmo. A gente tem que lembrar que se chegou na gente é porque alguém trouxe, né? Você não foi lá buscar na roça, ou, sei lá, batata. Ninguém foi. Veio até a gente, aí tudo bem, aí você foi lá comprar. Mas até o dinheiro, enfim, tudo provém de Deus. Então é a providência de Deus em todo momento. Mas veja só. É uma história de uma criança que ora até por aquilo que ele não gosta, né? As coisinhas verdes ali, a rúcula, os brócolis, tal, que ele não gosta, ele está agradecendo. Ele é tão sincero que ele fala assim, te agradeço até por essas coisas verdes que eu não gosto, entendeu? Mas eu estava pensando aqui que tem um aspecto de sabedoria de Deus, naquele vento oriental, depois no vento ocidental, que faz com que a gente compreenda. O gafanhoto matou tudo que tinha na parte vegetal, né? A parte vegetal foi contaminada, foi toda exterminada com os gafanhotos. Mas ao mesmo tempo, os gafanhotos serviram no mar como alimento para peixes, porque ao cair nas águas, os peixes certamente vão ter com que se alimentar. E automaticamente vai faltar alimento para os egípcios, mas não vai faltar alimento para os peixes. Então Deus, na sua forma de sabedoria, que podia matar ali mesmo na terra os gafanhotos, não, preferiu destruí-los lá no mar para que houvesse alimentação também para a sua criação. Perfeito. E ao mesmo tempo, uma outra forma de provisão, porque dos animais, dos peixes, poderia se comer até que os vegetais voltassem a nascer. Então, sempre quando a gente vê a manifestação de Deus, ela é sábia, né, ela é justa e tem graça envolvida. E não só isso, né, mas o próprio Jesus menciona, né? Vejam os pássaros, observem os pássaros, eles não colhem, não semeiam, não colhem, não trabalham, e Deus sustenta. E se Deus sustenta o passarinho,
Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, não é verdade? É confiar, então, né, nessa providência de Deus. Mas vamos lá. Muitas vezes Deus, que é muito sábio, justo e gracioso, Ele deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações. Veja, Deus não é sábio, justo e gracioso? Então por que Ele deixa muitas vezes os seus filhos, não está falando dos ímpios, está falando dos filhos, entregues às muitas tentações e corrupção dos seus próprios corações? A gente vai ver também o propósito de Deus para isso, mas veja, aqui nós vemos a manifestação clara da soberania e da justiça de Deus, na entrega dos seus filhos às tentações e corrupções. Veja, Jó não foi um desses? Não é um grande exemplo disso, que Deus entregou as tentações ali, enfim, a várias situações que aconteceram com Jó? E Deus não tinha um propósito nisso, um propósito sábio, justo e bom? E Deus fez. E depois Jó foi reconhecer, realmente, eu sou homem, eu não sei de nada, Deus sabe de todas as coisas. Então, até mesmo as coisas que nós achamos que vêm para mal, não vêm para mal, vêm para bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Detalhe que essas tentações provêm tão somente dos seus próprios corações. Veja, Ele deixa algum tempo os seus filhos entregues a muitas tentações, e a corrupção de onde? Dos seus próprios corações. Deus não põe pecado em você, ou em qualquer pessoa. Deus não coloca pecado no coração, mas Ele entrega, dependendo do propósito dEle, se Ele quiser. De modo que Deus não se torna autor do pecado. Então veja, qual que é um dos propósitos pelos quais Deus faz isso, de entregar os seus filhos a tentações e tudo mais? Para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados. A fim de que eles sejam humilhados. Então Deus não faz nada sem propósito. Se Ele assim entrega seus filhos, tem por objetivo, um deles, o castigo por pecados anteriores. Mas veja, não confunda com pagar pecados, tá? Tem gente que fala assim, nossa, eu devo estar pagando um pecado aqui, eu devo estar pagando alguma coisa que eu fiz na vida anterior, né? Tem gente que fala assim, eu escutei já bastante isso, eu estou pagando alguma coisa. Não, quem paga pecados é Cristo. A gente não paga nada. Mas veja, assim como foi falado na pregação, muitas vezes os nossos pecados trazem consequências negativas. E é uma das coisas que está acontecendo aqui. Muitas vezes Deus entrega os seus filhos às corrupções, às tentações, para quê? Para castigá-los pelos seus pecados anteriores. Não como forma de pagar pelos pecados, mas para disciplinar. Porque Deus é pai, não é? E que pai que ama e não disciplina seu filho? Não é o que o próprio autor aos Hebreus fala? Que a disciplina, ela pode ser... ninguém gosta de ser disciplinado, né? O Estevão que o diga. Então, ninguém gosta de ser disciplinado. Mas a disciplina, ela dá fruto depois, né? Você está sendo... Mas se vocês estão sem disciplina, diz o autor, então vocês não são filhos, são bastardos. Então Deus disciplina quem ama, porque Ele é pai. E o pai que ama disciplina, não deixa o filho à sua própria vontade. Inclusive a gente tem um exemplo, né, amor? De uma pessoa que a gente conhece, né? Que deixa a criança à sua própria vontade, né? O que você quer? O que você quer comer? O que você quer fazer? O que você quer assistir? O que você quer? Tudo é vontade da criança. Você quer dormir? Você quer vestir o quê? A criança faz o que quiser. Aí na hora que ela precisa puxar, não quero. Mas não é... E não está certa? Você não está deixando ela fazer tudo que ela quer? A gente conhece, e tem pessoas assim. Como é que é? Educação permissiva que fala? Educação permissiva, vai. Deus tem misericórdia. Positiva, educação positiva. O Satanás inventa nome bonito, né, para as coisas. Cadê? Vamos lá. E para que não achemos que somos muito bons e assim alcancemos a humildade. Ou seja, um outro motivo pelo qual Deus entrega os seus filhos a algum pecado é também para que a gente não fale, nossa, eu sou bom, né? Nossa, olha como eu sou bom. Olha como eu venho na igreja, olha como eu canto bonito. Ninguém na igreja canta bonito como eu, né? Olha como eu faço um contralto, um barítono aqui. Olha como eu me visto bem para Deus. Olha, ou sei lá, olha como eu evangelizo, olha como eu prego, olha como... Aí Deus faz o quê?
Entrega. Para quê? Para que você alcance a humildade. E você conheça que você não é bom nada. Você não é bom coisa nenhuma. Quem é bom é Deus. O próprio Jesus fala, só um bom, que é Deus. Você quer falar, irmã? Pode falar. Pode falar. Falou dos pais, né? Eu fui me criada bem diferente de hoje em dia, né? Que a gente vê. Meu pai só bastava olhar com o olho feio assim pra gente, a gente já ficava quietinho. Era desse jeito. E nós obedecíamos, não fazia assim, se a gente fizesse, pai já, mas ele nunca foi de bater não, viu? Ele só olhava e a gente já ficava quietinho ali. Boa. Educação raiz, né? Por assim dizer. Vamos lá. Abram lá em segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Estou tentando me corrigir para o seminário, viu, meus irmãos? Então, se em algum momento eu falar segundo, né, porque para não levar bronca lá depois. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 24 a 26. 32, 24 a 26. Isso. Vamos lá. Vamos aqui, irmãzinha? Por favor. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Muito obrigado. Então veja só. Ezequias recebeu uma misericórdia do Senhor, ele foi livre da morte, e não só isso, mas Deus falou, como sinal de que você vai ter ainda mais 15 anos de vida, eu vou voltar o relógio, o sol 10 graus no relógio de Acabe. Eu vou voltar a sombra 10 graus. Então olha a misericórdia de Deus. Só que aí o que Ezequias faz, segundo o texto? Não corresponde aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. E aí o que Deus faz? Entrega, derrama ira contra ele. Ezequias, porém, se humilhou. Então qual que foi o propósito de Deus de entregar Ezequias alguma, né, a ira ali, naquele sentido? Foi levá-lo à humildade. Foi levar o rei Ezequias a não se exaltar por uma bênção que ele recebeu, como se ele tivesse recebido a bênção porque ele era muito bom. Ezequias não era muito bom, não foi por isso que Deus teve misericórdia de Ezequias, mas foi porque Deus é gracioso, Deus é bom. Então ele não tinha que se exaltar nada. Mas Ezequias falou, nossa, então Deus me ama muito mais do que amou meus pais, Deus foi muito misericordioso comigo, então eu sou muito bom, né? Aí Deus vai lá e, né, com Ezequias. Certo? Tudo certo, meus irmãos? Ok, então tá bom, vamos lá. E para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Veja lá, essa entrega também anima o crente a buscar com maior zelo a Deus. Veja, se você nunca cometesse nenhum erro, o que você porventura iria achar? O que você acha? O que iria passar no nosso coração se a gente nunca errasse? Somos perfeitos, né? Somos perfeitos, não preciso então buscar mais, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, porque eu já sou bom demais, não preciso disso. Mas então Deus entrega os seus filhos a alguma situação que é justamente para animá-los a dependerem mais do seu poder, do poder de Deus. Ou seja, buscar mais o Senhor e a força do seu poder. Buscá-lo pela oração, buscá-lo pela palavra, buscá-lo em jejuns, buscá-lo no domingo, buscá-lo em vigília, e por aí vai. Então, Deus ministra essas situações na nossa vida para nós entendermos que nós precisamos dele. E como precisamos, não é verdade? E como precisamos. Essa entrega, então, anima o crente a buscar com maior zelo a Deus e a depender mais dele e menos das suas próprias forças.
Então, em algum momento, ele deixa você falhar propositalmente em alguma coisa, para que você, da próxima vez, dependa mais dele. Saiba depender mais dele. Já aconteceu aqui, de você for, sei lá, vou fazer uma prova, sei lá. Aí você fala, não, eu estudei, né, estudei essa prova, tal, vou tirar 10. E você chega lá e 2. Já aconteceu? Aconteceu, Amanda, com você? Quando eu fui tirar a habilitação? Então, Deus muitas vezes, figurativamente falando, faz isso. Imagina que diante de Deus você está fazendo uma prova, né? E Ele propositalmente deixa você tirar 2 na prova, né, ser reprovado, para que você da próxima vez dependa mais do poder dele e não do seu próprio. Mais das capacidades que ele te dá e não das suas próprias. É a mesma coisa aqui. Vamos supor que um dia eu venha pregar, só que eu não oro, não vou orar, não precisa, já me preparei, li tantos comentários, né, li bastante a palavra, a passagem, não preciso orar, vou chegar e vou pregar. E aí imagina, aí eu vou lá e me embanando todo na hora da pregação. Isso é exatamente isso, Deus entregando para você falar, poxa, tá vendo? Fui na minha força e acabei me dando mal. É nesse sentido que está falando, entendeu? Para você depender mais da força de Deus. Assim, depois do Getsemane, os discípulos aprenderam a necessidade de serem vigilantes em oração. Abra lá, Mateus 26, 40 e 41. Mateus 26, 40 e 41. Então, se em algum momento vocês verem um S ali na passagem, é seguinte, tá? É o versículo tal e o seguinte. Então, por isso que é 40 e 41, porque tem um S. Ok? Quem pode fazer a leitura para mim, por gentileza? Por favor. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muito obrigado. Então veja, olha a admoestação de Cristo para os seus discípulos. Chegando para eles, encontrando eles dormindo, poxa, vocês não puderam orar 1 hora comigo? Já pensou se ele fosse perguntar isso para a gente hoje? Poxa, você não pôde orar 15 minutos comigo? Seria essa a pergunta que ele faria para a gente. E a gente não teria o que responder, porque hoje em dia, até para orar 15 minutos está difícil, né? Mas de qualquer forma, ele chega ali para os seus discípulos e fala: não pudeste orar 1 hora comigo? Vigiai e orai. Por quê? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, você não pode querer depender da sua própria força carnal. Você precisa da força de Deus. Por isso que você tem que vigiar e orar. Porque a força vai vir de Deus para você perseverar, e não de você mesmo. Senão você dorme. E fazendo uma alusão à volta de Cristo, quantos que não estão, né, vigiando e orando? Porque essa é a mesma ordem que é dita lá depois da parábola das 10 virgens, se eu não me engano, alguma das parábolas que fala da volta de Jesus. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o dia. E quantos de nós temos vigiado e orado? Ou quantos de nós temos dormido como os discípulos? Gastando tempo com qualquer outra coisa, ao invés de se preocupar de olhar para as coisas de Deus. Não é verdade? Gastando tempo muitas vezes com redes sociais, com vídeos, falo por mim também, tá? Que não vão trazer benefício nenhum para a nossa eternidade, ao invés de gastar tempo com aquilo que de fato vai nos edificar, né? Para Deus. Deus nos dê graça. Enfim, tudo certo até aqui, meus irmãos? Vocês entenderam? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Vocês entenderam os propósitos pelos quais Deus entrega aos seus filhos a tentação? Vamos tentar recapitular? Quais são os propósitos que Deus entrega os seus filhos à tentação? Olha aí, na confissão de fé. Para aprender a depender mais dele, que mais? Para a gente vigiar mais, que mais? Até para nos castigar, né? Para nos castigar por pecados anteriores, disciplinar, que mais? Nos fazer mais vigilantes. Isso.
nos fazer mais vigilantes, e para a gente conhecer o pecado do nosso próprio coração, para a gente entender que nós não somos bom coisa nenhuma, que nós precisamos da graça de Deus. Deus enviou um espinho na carne de Paulo para atormentá-lo, para que não se ensoberbecesse com a grandeza dos dons e graças dadas a ele. Veja lá, 2 Coríntios, agora é segunda mesmo. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Segunda Coríntios 12, 10, 7 a 9. Pode ir. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Muito obrigado. Então veja só, Paulo recebeu visões maravilhosas do terceiro céu, ouviu palavras que não podem nem ser ditas. E aí o que Deus fez? Deus envia um espinho na carne, que é para que ele não se ensoberbecesse. Existem coisas que a gente faz, por exemplo, existem manutenções que a gente faz no carro, que é quando quebrou, né? Então, quando quebrou, a gente vai lá e arruma. Mas existem manutenções que são preventivas. É isso aqui. Isso daqui é algo que Deus fez preventivamente, para que Paulo não se ensoberbecesse com aquilo que ele havia recebido da parte de Deus. E a pergunta fica: quem enviou o espinho na carne? E meus irmãos? Deus. Exato, foi posto. Quem pôs? Foi o próprio Senhor. Tanto é que ele pede, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse. Então, se ele pediu ao Senhor que o afastasse, é porque foi o próprio Senhor quem o colocou. Então ele me disse: a minha graça te basta, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é para isso que Deus fez, enviou, colocou o espinho na carne, para que Paulo aprendesse a confiar no poder que vem de Deus, de Cristo, e não no próprio. O Senhor abateu o autor do Salmo 73 para que ele desse o devido valor à adoração a Deus. Veja lá, Salmo 73, 1 a 3. Salmo 73, de 1 a 3. Quem pode ler? Pode ler? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então Deus permitiu que Asaf, que é o autor do Salmo 73, caísse em pecado, no pecado da inveja, para que depois, você vai ver no decorrer do Salmo 73, ele visse qual é o fim deles e voltasse a adorar a Deus com todo o seu coração. Então, o que ele fala no versículo 1, com efeito Deus é bom para Israel e para com os limpos de coração, é já uma, como é que fala? É uma resposta dele ao que aconteceu antes, que é no caso de que quase resvalaram os pés. O que é resvalar os pés? Alguém sabe? O que é resvalar os pés? Escorregar, né? Quase escorregou, quase tropeçou, e isso fazendo referência à caminhada com Deus. Ele quase caiu, por assim dizer, da fé, porque pouco faltou para que os pés dele se desviassem, porque ele invejava os arrogantes e a prosperidade dos perversos. E não é muitas vezes, a gente não é tentado assim a invejar essa galera que tem tanto dinheiro, mas vai olhar a vida deles, toda errada, um monte de falcatrua, um monte de ladroagem, um monte de corrupção, e Deus vai julgar, né? Deus julga, porque Ele é justo. Então é isso. Ele usou a triste negação de Pedro ao seu Senhor e amigo
para de uma vez por todas livrar o apóstolo da autossuficiência. Veja lá em Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Marcos 14, 66 a 72. Diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: também tu estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então, para quê que ele fez isso? Deus usou essa triste negação, como foi falado, para livrar o apóstolo da autossuficiência e para torná-lo um pastor mais amoroso, a serviço do grande pastor de ovelhas. Então você leu agora Marcos, vai para João 21, 15. Olha que interessante, quantas vezes Pedro negou? 3 vezes, né? E quantas vezes Jesus vai perguntar agora para Pedro? Repara aí, João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Interessante, aqui no grego, que não fica claro no português, mas no grego, Pedro muda a palavra para responder Jesus. Ele responde esse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Ele não usa a palavra ágape, como ele usou nas outras 2 vezes. Ele fala filéu, que ele está mudando a palavra de amor, do amor ágape perfeito, para o amor filéu, justamente reconhecendo que ele não tinha um amor perfeito por Deus. Ele perdeu toda a autossuficiência que ele achava que ele tinha. Ele achava que ele era o suprassumo do amor a Deus, né? Estou disposto a morrer por ti se for necessário, né? Pelo contrário, negou 3 vezes. Então Pedro, nessa terceira vez que ele fala aqui, ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, não com amor perfeito, como o Senhor me ama, mas com o amor que eu tenho, um amor que eu tenho para te dar. E o Senhor, então, lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele perdoa, né? Ele perdoa aqui Pedro da sua... Pedro está confessando, né? Seu amor imperfeito. Então Jesus lhe perdoa por aquilo que havia feito. Certo? Meus irmãos, eu acho que eu vou deixar os 6 e o 7 para outra aula. O que vocês acham? Porque já está dando 11 e 12, as crianças já estão vindo. Pelo menos a minha criança já veio. Começar do comecinho, né? Porque aí fica ruim, né? Você começar o artigo e não terminar, né? E como o 7 é pequenininho, dá pra gente já começar do 6 a milhão, por assim dizer. E, gente, vocês me desculpam, tá? Porque às vezes eu uso umas linguagens meio jovem, assim. Vocês me perdoam, tá bom? A milhão. Quem fala a milhão, na verdade? Mas, enfim. Deus abençoe, tá? Deus conceda graça à sua igreja. Em nome de Jesus.
A nossa superintendente está viajando, né, o presbítero João. A Carol, que é a vice, está prestando um concurso hoje. E eu sou o terceiro substituto. É igual, a gente sempre brinca, primeiro, segundo goleiro, né? Terceiro goleiro. Sempre tem umas sucessões aí. Por isso que eu estou à frente hoje. Nós vamos partir para o encerramento. Vamos ficar de pé e cantar o hino 270. Morri na cruz por ti, foi para te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora vai voltar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Podemos sentar. Nosso relatório de hoje, como era de se esperar, né, está um pouco baixo. Estamos com 47%. Está bem baixinho. Alguns irmãos viajando, né, outros com um outro compromisso. Vou passar para os avisos. Antes, porém, aqui, visitantes, temos 2 que já é conhecidos nossos. Aniversariante, temos uma, a Sofia. Chama ela aqui para receber a lembrancinha. O mimo, né, nosso. Deus te abençoe. Depois, ao final, pastor, vou fazer a oração final. Na oração. Os pedidos de oração que temos, a Fernanda precisou sair, já deixou comigo aqui, a sogra dela agravou o quadro dela, né? Ela não falou se ela voltou para o hospital, mas não está bem, aí pede que a igreja esteja orando por ela.
nome dela é Fânia. A Fernanda pede para orar pela família dela também, ela, Tiago, Tiaguinho. Pede para orar pelo Paulo Gabriel. Ela já pediu outras vezes, né, a oração por esse menino, que depende também do auxílio do governo, e parece que foi cortado, então pede que lembre ele nas nossas orações. Paulo Gabriel. Tá? Estamos orando, temos alguns pedidos aí que semanalmente estamos orando nos lares, e pedimos aí que a igreja continue em oração, lembrando desses irmãos. Muito nos alegra a dona Ivani, que está aqui conosco, né? Está recuperando bem, graças a Deus. Continuamos orando, né, para que Deus restabeleça completamente, né, a sua saúde. Outros pedidos de oração são construção e reforma, ano de eleição, né, pastoral, então, sucessão pastoral. Então, a igreja, mês de março e abril, está em oração. Aqueles que podem, né, têm condição de fazer jejum, é a oportunidade. Então, março e abril ficou reservado para oração. Lembra de algum outro pedido? Algum irmão que lembrar, pode, Esther. Um grande livramento que ele nos deu. A oficina onde o Antônio trabalhava, e a gente guarda todos os carros, inclusive a perua, pegou fogo na madrugada de sexta para sábado, e Deus livrou. O fogo cessou e alguém apagou o fogo. A vizinha tentou me avisar, mas o meu celular eu deixo no silencioso, então ela ficou ligando e sem retorno. Aí ela falou, se continuar a gente chama o fogo. Mas foi um grande livramento. Providência de Deus, né? E a gente nem sabe quem que apagou o fogo. Então foi Deus enviou os seus anjos para guardar aquele lugar que simplesmente a gente ia perder tudo que tinha ali. Sem contar que poderia atingir os vizinhos, né? E ter algumas vítimas. Mas essa é uma gratidão muito grande que nós temos. Vamos nos unir a vocês aí em gratidão a Deus pelo livramento. Eu tenho dois pedidos. Um é a tia Maria, a esposa do tio Edgar. Ela passou mal essa semana e vai passar no cardiologista. A pressão dela aumentou muito, as pernas dela ficou inchada. E a sogra dali, que é a filha da tia Maria, ela faz um tratamento de câncer e está se agravando, está surgindo o resultado do tratamento. É Nice o nome dela. Nice? Nice. Nice, né? Então a Nice e a Maria, né? Que é a nossa tia. Mais algum pedido? Agradecer a Paula, já voltou de alta, trouxe os bebezinhos dela, porque nasceu de 8 meses, aí foi graças a Deus. No começo do mês foi pedida a oração, né? E graças a Deus ela já veio para casa de alta. Ficou no interior, muito longe, né? A mulher não queria vir lá, que ela chamava minha sobrinha para ficar lá perto. Aí veio ontem. Graças a Deus, estávamos orando, né? Vamos continuar orando agora para. Ela vai voltar de novo. Gratidão para Goiás, né? Daqui a 2 semanas ela vai para ela morava lá. Ela volta para vir para cá com o prefeito. Avisos, o de hoje, né, o aviso, eu acho que é um dos avisos mais importantes, né, que estamos dando hoje, que teremos o culto de aniversário da SAF, então esteja presente, né, traga aí visitantes, se puder, né, vamos deixar o espaço aqui bem cheio para juntarmos a SAF em agradecimento a Deus, né, por mais um ano de existência. É bom sempre lembrar que é mais antiga que a igreja, a SAF da nossa igreja, né? Ela é desde o tempo da congregação. Então agora vamos ficar de pé, não tendo mais nenhum aviso. Durante a semana, se alguma casa estiver disponível,
me comunique e a gente coloca no grupo da igreja, tá bom? Vamos ficar de pé, aí o pastor vai encerrar com oração. Amém. Então, logo nós terminarmos a oração, os irmãos são convidados a nós orarmos juntos, né, a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou, a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai querido, nós te damos graças por esta manhã, rica e oportuna de ouvirmos o Senhor, de cultuarmos ao Senhor, tanto na parte do culto solene que prestamos a Ti, quanto também na Escola Bíblica Dominical. Em todos esses momentos, cantamos os louvores que a Ti pertencem, oramos juntos e também aprendemos juntos da palavra do Senhor. Damos-te graças por essa manhã tão rica e preciosa. Também oramos em gratidão pelo aniversário da nossa irmã Sofia, que a Sofia continue crescendo e se desenvolvendo na presença do Senhor, com todas aquelas bênçãos que o Senhor pode dar a ela, e o Senhor é fiel e tem feito isso na vida de todos nós, incluindo a vida da Sofia aniversariante. Hoje também é aniversário da minha irmã, Laodiceia, que o Senhor, meu Pai, dê sobre a vida dela também muita graça, muito favor, a misericórdia do Senhor seja sobre ela e que ela continue se desenvolvendo na Tua presença, como tem sido nesses tempos todos, meu Pai, esposa de pastor, servos do Senhor, que tem trabalhado ali na Quinta Igreja em Ji-Paraná. Nós oramos agora também, suplicando ao Senhor por esses pedidos que a Fernanda apresentou, da sua sogra Fânia, que o Senhor continue dando graça à sua saúde, da sua família toda, também ela, o esposo, o filho, e também ao coleguinha do Tiaguinho, meu pai, o Paulo Gabriel, que o Senhor sustente essa família do Paulo Gabriel e dando a eles toda a graça e misericórdia, o teu favor. Nós oramos em gratidão pela nossa irmã Ivani, que está presente conosco, depois de um tempo que estava em recuperação da quebradura da sua clavícula, que o Senhor, meu Pai, dê graça, porque ela está em recuperação ainda, os ossos ainda não fortaleceram totalmente, não colaram totalmente, mas a tua serva já está na casa do Senhor, e nós pedimos que a tua intervenção, a tua boa mão, seja sobre ela, sobre o nosso irmão Antônio, e que essa família toda seja grandemente abençoada. Junto com eles, nós lembramos dos demais idosos da igreja, que a tua mão fortaleça a saúde de todos eles agora, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Deus, por esta igreja, pela reforma e construção, está ficando muito, muito agradável e ficará ainda mais até o final. Que o Senhor, meu Pai, dê graça a nós nesses projetos todos. Também lembramos da sucessão pastoral esse ano, das eleições, que o Senhor abençoe essa igreja também, nesse tempo de oração, jejum, no tempo de indicações, ouvindo os pregadores. Deus, em nome de Jesus, se conosco, nós dependemos de Ti também nessa área. Também, aproveitando a questão de eleições, oramos pelo nosso país, pois é um ano também importante para a nossa nação. Deus, em troca de governadores, substituições de alguns deputados, senadores, Deus, e a troca também do governo, ou a sucessão do governo da nossa nação, a presidência, que o Senhor esteja abençoando. Também na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, haverá na nossa reunião do Supremo Concílio, provável troca da presidência da nossa denominação e tantas outros cargos e ofícios que a nossa denominação vão estar instituindo, e as decisões, as resoluções desses concílios que fazem parte de nós. Que o Senhor abençoe, derramando todo o poder e graça também. Nós oramos, Deus, em gratidão, que a irmã Selma tem apresentado, que a Paulo e o bebê passam bem, já estão de volta, logo seguirá para a sua terra. Que o Senhor abençoe grandemente essa família, derramando o teu poder. E nós, como igreja, te louvamos pelo grande livramento na vida da nossa irmã Esther, do nosso irmão Antônio, por essa semana, Deus, esse momento que eles presenciaram o teu poder, mesmo distante eles estavam, os teus anjos estiveram presentes, tocando corações de vizinhos, de pessoas que foram ali, ligaram para eles, apagaram esse fogo, e essa situação não se tornou uma tragédia, porque a tua boa mão esteve com eles, em nome de Jesus. Nós oramos pela viagem dos nossos irmãos, que estão em viagens nesse final de semana, e voltarão e regressarão para São Paulo. Oramos para que a tua boa mão também seja com todos, e suplicamos por esse culto de gratidão da SAF, para que haja o mover do Senhor na vida de muitos aqui os presentes, e também que a tua palavra fale aos corações, que os convidados ouçam, Deus, e que a igreja seja de fato no céu. O Senhor receba a gratidão da igreja pela vida da nossa SAF, por tantos anos que tem vivido e adorado o Senhor. Nós oramos assim com gratidão, suplicando por nossa semana, todos nós, cada um de nós, sejamos sempre protegidos, guardados, livrados no Senhor, nós e nossas famílias, que o Senhor nos abençoe. Assim oramos, certos do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, vamos em paz.